É fácil pensar que não há nada na vastidão do deserto do Saara, uma terra árida que recebe pouca ou nenhuma chuva todos os meses. Você acreditaria em mim se eu lhe dissesse que esta paisagem de areia aparentemente interminável tem muitos segredos? De esqueletos de 5.000 anos a um vale de baleias, aqui estão as 20 coisas mais estranhas encontradas no deserto do Saara. E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no nosso canal, é grátis. Número 20. Esqueletos de 5.000 anos em um canteiro de flores. Em 2008, os arqueólogos descobriram algo inesperado na vastidão do deserto do Saara. Uma pequena mulher e 2 filhos, ou melhor, o que restou deles. Os arqueólogos descobriram que os restos mortais pertenciam a pessoas que viveram há 5.000 anos, quando o Saara estava longe do que é hoje. Apesar de estar no meio do deserto, o funeral foi intimista. Os braços magros das 2 crianças estenderam-se em direção à mulher no que parecia ser um abraço eterno. O que surpreendeu os arqueólogos, porém, foi o canteiro de flores sob os esqueletos. Embora não tenham sido encontrados vestígios das flores, havia vestígios de pólen nos esqueletos, o que significa que quem os enterrou reservou um tempo para coletar e criar um canteiro de flores. Isto também significa que, há muito tempo, o deserto do Saara já foi uma paisagem exuberante onde as flores cresciam e prosperavam. O local continha evidências de 2 culturas distintas que prosperaram neste outrora verde Saara. A cultura mais antiga, conhecida como Qifian, era formada por caçadores-pescadores altos e atarracados, enquanto o povo Teneré posterior era menor, com uma dieta mais variada de caça, pesca e pastoreio de gado. Número 19, corpos de 13.000 anos. Há cerca de 13.000 anos, na orla do Saara, ocorreu um dos conflitos mais antigos e selvagens da história da humanidade, onde hoje é Jebel Sahaba, no norte do Sudão. Os cientistas acreditam que aqui são encontrados vestígios da guerra humana organizada mais antiga do mundo. Os pesquisadores acidentalmente encontraram este cemitério cheio de mais de 60 esqueletos. No entanto, este não foi um enterro comum. Muitos dos restos mortais tinham marcas de flechas com pontas de pedra e outras armas, indicando que essas pessoas perderam a vida em batalha. Os esqueletos foram encontrados na década de 1960, mas só recentemente é que descobrimos a sombria história por trás deles. Homens, mulheres e até crianças estavam entre os restos mortais descobertos na vala comum. Este conflito provavelmente eclodiu durante o período do Jovem Dryas, uma grave recessão climática que transformou terras outrora verdes em regiões desoladas, forçando diferentes grupos a competir por recursos cada vez mais escassos. À medida que o ambiente do Saara secava, os humanos recorreram ao Nilo, uma das últimas fontes viáveis de água. Número 18, o misterioso vidro do deserto. Anos atrás, se você estivesse caminhando pelo deserto do Saara, poderia ter tropeçado em um estranho pedaço de pedra na areia. Este é um dos maiores mistérios da Terra, o vidro do deserto da Líbia. Este misterioso vidro, com a sua vibrante tonalidade verde-amarelada, é o produto de eventos cataclísmicos que ocorreram há cerca de 29 milhões de anos. Apesar de parecer um pedaço comum de vidro amarelado, esse material tem origem cósmica. Há muito que nos perguntamos o que criou o vidro do deserto. Os cientistas debateram as suas origens durante décadas, com alguns alegando que o material foi criado por um meteorito que impactou a Terra. Em contraste, outros sugerem que veio de uma explosão na atmosfera quando um meteorito se desintegrou no ar. De qualquer forma, as condições necessárias para criar o vidro do deserto são causadas por algo de outro mundo. Afinal, nenhum evento na época poderia produzir temperaturas tão altas que pudessem derreter cristais de zircão em formas como a zircônia cúbica, uma gema sintética que imita diamantes. Além disso, o mineral encontrado no vidro, a reidita, só pode se formar sob imensa pressão. Não é de admirar que, quando os antigos egípcios encontraram este material, o tenham reconhecido como um presente do céu. Os antigos egípcios valorizavam-no, com o próprio rei Tut usando um amuleto de escaravelho esculpido neste mesmo vidro.
É um material que não só sobreviveu à imensa força da sua criação, mas também foi reverenciado por uma das civilizações mais influentes da história. Número 17. Girafas antigas, os maiores petróglifos animais conhecidos. Se você olhar de perto, poderá encontrar um tesouro no coração do Saara. O deserto de Teneré, no Níger, abriga os mais incríveis exemplos de arte rupestre antiga e os maiores petróglifos de animais conhecidos no mundo. Esculpidos entre 6.000 e 8.000 anos atrás, durante o período úmido africano, esses petróglifos representam os animais com os quais os primeiros humanos viveram, conhecidos como girafas da Beauce. Estas esculturas em pedra retratam uma espécie primitiva de girafa. A maior girafa mede mais de 5,5 metros de altura, e ambas são retratadas com detalhes notáveis, mostrando características como manchas, chifres e até cílios. Curiosamente, cada girafa tem uma linha gravada desde a boca até uma figura humana. Um motivo que os estudiosos sugerem que pode simbolizar uma ligação especial entre humanos e animais, possivelmente caça, comunicação ou mesmo mitologia. Estas girafas são apenas duas entre centenas de outras gravadas na área, incluindo representações de gado, leões e até rinocerontes, todas sugerindo uma época em que a região era repleta de biodiversidade. Número 15. Bibliotecas abandonadas do Saara. Nas regiões remotas do deserto do Saara fica a antiga cidade de Chinguetti. À primeira vista, você pode pensar que este lugar nada mais é do que uma comunidade sendo lentamente devorada pelas areias do tempo. No entanto, Chinguetti também é conhecida como a Cidade das Bibliotecas, lar de alguns dos manuscritos mais antigos e valiosos do Islã, centenas de anos atrás. Este lugar era um movimentado centro de estudos islâmicos, com suas ruas empoeiradas repletas de peregrinos e estudiosos. Fundada no século XIII, Chinguetti era um centro de caravanas comerciais e peregrinos a caminho de Meca. Suas bibliotecas, que já chegaram a 30, abrigavam textos sobre religião, ciência, astronomia e direito, alguns datando do século IX. Esses manuscritos de valor inestimável, muitos escritos em pele de gazela, são preservados por um punhado de famílias dedicadas que passaram o papel de cuidadores de geração em geração. Hoje, porém, enfrenta uma batalha com as areias do Saara, que ameaçam soterrar esta cidade sob dunas que mudam e crescem a cada ano que passa. Apesar dos esforços dos zeladores da biblioteca, a cidade viu muitas de suas bibliotecas serem abandonadas à medida que sua população diminuía devido às secas e os ambientes adversos. Número 14. Um dos pássaros mais bonitos e mortais. Com suas pernas longas, cílios longos e rosto vermelho, é impossível não considerar a secretária uma das aves mais bonitas do planeta. Com altura de até 1,20 m e pernas longas semelhantes às de um guindaste, o secretário domina as savanas africanas, principalmente nas regiões subsaarianas. Agora, há muito o que desvendar sobre esses pássaros. Primeiro, você provavelmente está se perguntando sobre o nome dele. Existem duas teorias principais sobre por que esse pássaro é chamado assim. A primeira sugere que sua crista de penas pretas lembra as penas de escrever que as secretárias costumavam colocar atrás das orelhas. A outra, mais precisamente, conecta-o com o termo árabe Sakr at-Tair, que significa pássaro caçador. A última teoria faz mais sentido. A maneira como esses pássaros caçam é incrivelmente incrível. Ao contrário da maioria das aves de rapina que mergulham do céu, o secretário caça a pé, pisoteando suas presas com chutes poderosos. Na verdade, ele pode desferir golpes fortes o suficiente para derrubar cobras venenosas como najas e mambas negras com uma força 5 vezes maior que o seu peso corporal. Apesar da altura, as secretárias são incrivelmente leves e ágeis, pesando apenas entre 2,3 e 4,5 kg, o que as ajuda a percorrer mais de 18 km por dia. Estas aves são ferozes e territoriais, usando a sua resistência para garantir a segurança dos seus territórios. Quando decidem voar, sua envergadura chega a impressionantes 2,10 m, e embora não sejam tão ágeis, ainda são habilidosos voadores. Número 13.
Fortalezas perdidas do Saara. Em 2011, satélites revelaram fortalezas perdidas e esquecidas no Saara, graças à tecnologia de imagens de satélite. Mais de 100 assentamentos, semelhantes a fortalezas escondidos sob as areias do Saara, no sudoeste da Líbia, foram revelados e redescobertos. Estas estruturas antigas, datadas de cerca de 1 a 500 d.C., faziam parte da civilização Garamante, um povo cuja história é muitas vezes envolta em mistério. Os Garamantes governaram durante quase 1000 anos e ainda não sabemos muito sobre eles. Sabemos o suficiente para considerá-los uma das maiores civilizações da região. Eles eram conhecidos por terem conhecimentos avançados de metalurgia, agricultura e até mesmo gestão de água em um dos ambientes mais inóspitos da Terra há mais de um milênio. Usaram fogaras, intrincados canais subterrâneos, para criar oásis exuberantes no deserto, permitindo-lhes cultivar e estabelecer rotas comerciais através do Saara. Número 12. O Saara fertiliza as selvas amazônicas com 182 milhões de toneladas de poeira. Aqui está uma descoberta que mostra o quão incrível é o planeta Terra. Vamos falar sobre a floresta amazônica. Embora seja um ecossistema próspero, a floresta amazônica carece de fósforo, um dos nutrientes mais essenciais da Terra. Porém, de alguma forma, a selva recebe nutrientes do deserto do Saara. Sim, você ouviu direito. É difícil imaginar, mas sem os nutrientes das areias do Saara, região quase desprovida de vida, a Amazônia não floresceria tanto. Todos os anos, 182 milhões de toneladas de poeira do deserto do Saara são sopradas por ventos que atravessam mais de 4.800 quilômetros através do Oceano Atlântico, fertilizando a floresta tropical amazônica na América do Sul. Graças ao satélite Calypso da NASA, os cientistas capturaram imagens tridimensionais detalhadas que revelam como este enorme rio de poeira faz a sua longa viagem, transportando nutrientes essenciais como o fósforo para um dos ecossistemas mais ricos em biodiversidade do planeta. O solo da floresta tropical é notoriamente pobre em nutrientes, com chuvas intensas eliminando grande parte do fósforo. No entanto, a poeira do Saara ajuda a compensar esta perda, fornecendo cerca de 22 mil toneladas de fósforo por ano. Esse nutriente é crucial para o crescimento das plantas e permite que a Amazônia mantenha sua vegetação exuberante. Quem imaginaria que o maior deserto e a maior selva do mundo estariam ligados? Número 11. Um antigo rio escondido. Há cerca de 5.000 anos, o deserto do Saara não era a vasta paisagem árida que conhecemos hoje, graças a uma rede de rios há muito perdidos. Era, na verdade, um próspero centro de vida, repleto de plantas, animais e até populações humanas. Sim, você ouviu direito. Era uma vez uma rede de rios que atravessava a extensão do Saara. Olhando para o deserto agora, é difícil acreditar que tenha sido esse o caso. Este sistema fluvial agora enterrado, conhecido como Rio Tamanrasset, foi recentemente revelado através de tecnologia de satélite, que detectou canais antigos sob as areias do deserto, estendendo-se por aproximadamente 520 quilômetros através do Saara Ocidental. Esta rede provavelmente sustentava uma vegetação exuberante e grandes zonas úmidas, criando um oásis fértil no meio daquele que é hoje um dos ambientes mais adversos da Terra. A existência destes rios está ligada ao que os cientistas chamam de período úmido africano, uma época em que o Saara estava muito mais úmido devido a mudanças nos ciclos climáticos da Terra. As chuvas das monções alimentaram esses rios, transformando o deserto em uma savana vibrante. As evidências sugerem que grandes lagoas, possivelmente tão vastas como 70.000 quilômetros quadrados, pontilhavam a paisagem, permitindo a prosperidade de várias espécies, incluindo humanos antigos que podem ter migrado ao longo destes caminhos naturais da África subsaariana para a costa do Mediterrâneo. Número 10. O Santo Graal dos fósseis de dinossauros. No Saara egípcio, os pesquisadores descobriram o que consideram o Santo Graal dos fósseis de dinossauros,
o Mansourasaurus shahrinae, uma espécie recém-descoberta de titanossauro. Este dinossauro de pescoço comprido e do tamanho de um autocarro vagou pelo Saara há cerca de 80 milhões de anos, durante o final do período Cretáceo, uma época em que se pensava que a África estava isolada de outras massas terrestres. A existência deste fóssil desafia as suposições de que a África estava isolada de outros continentes. Os fósseis estavam incrivelmente bem preservados, e seu crânio, vértebras e placas ósseas, que normalmente não são encontrados, foram encontrados completamente intactos. Os paleontólogos determinaram que este titanossauro estava mais relacionado com os dinossauros encontrados na Europa e na Ásia do que com os seus primos africanos, o que significa que ainda havia alguma migração ou contato entre continentes, apesar da dissolução do supercontinente Pangeia milhões de anos antes. Os Mansourasauros eram os gigantes gentis do mundo dos dinossauros, com 4 pernas de tronco de árvore e um pescoço longo e gracioso. Pesava tanto quanto um elefante africano e podia atingir o comprimento de um ônibus escolar. Embora não fosse notável em tamanho, pelo menos em comparação com outros dinossauros, a sua descoberta preenche uma enorme lacuna na nossa compreensão da evolução dos dinossauros em África. Número 9. Os caçadores de névoa. Você sabia que as pessoas no deserto pegam neblina? Conhecidos como captadores de neblina, as pessoas no Saara usam redes gigantes amarradas entre postes para capturar a neblina, especialmente nas regiões montanhosas de Marrocos. Através destas ferramentas simples, pessoas em ambientes agressivos recolhem diariamente milhares de litros de água fresca e limpa para centenas de pessoas. Mas como isso funciona? Quando a névoa fria do Atlântico encontra as montanhas anti-Atlas, redes especialmente projetadas retêm a umidade, as gotas condensam-se e rolam pela malha, sendo recolhidas em recipientes. De lá, elas viajam por oleodutos até as aldeias locais. Este projeto foi inicialmente lançado pela ONG Dar Sirmad e transformou a vida de mais de 15 aldeias, eliminando a necessidade de viagens longas e perigosas para ir buscar água. Inicialmente, os habitantes locais expressaram oposição. Afinal, a maioria das comunidades montanhosas via o nevoeiro como um incômodo que bloqueava a chuva. Com o tempo e a educação, no entanto, os habitantes locais adotaram este método e, num dia bom, podem recolher até 5.000 galões de água utilizando estas redes. Agora, as famílias não só têm acesso à água, como também poupam horas todos os dias, tempo que agora é gasto no trabalho ou na educação. Número 8. Um tapete de ferramentas de pedra. Recentemente, arqueólogos da Universidade de Cambridge descobriram o que pode ser a paisagem humana mais antiga conhecida, uma vasta terra coberta de ferramentas de pedra. Este tapete de ferramentas, feitas pelo homem, estende-se ao longo da escarpa de Messaque Setafet, no sul da Líbia. Quando os arqueólogos encontraram esta região, muitos não conseguiam acreditar no que viam devido ao grande número de ferramentas de pedra deixadas na área, cerca de 7 ferramentas de pedra em um único metro quadrado. Isto significa que há muito tempo, centenas de milhares de anos atrás, antes de os humanos modernos prosperarem, os nossos antecessores transformaram toda a paisagem. As ferramentas provavelmente foram usadas pelos hominídeos, incluindo nossos primeiros ancestrais, para atividades como corte, caça e possivelmente até coleta. Algumas ferramentas são simples lascas soltas de pedras, enquanto outras apresentam um trabalho artesanal mais sofisticado, como aquelas usadas para dividir rochas com precisão. O arenito Messaque forneceu excelente material para a fabricação de ferramentas, e acredita-se que esta área foi um imã para as primeiras populações de hominídeos atraídas pelos abundantes recursos rochosos. Número 7. Um meteorito que confirma água em Marte. Em 2020, pesquisadores descobriram um meteorito marciano no deserto do Saara. Este pedaço de rocha não só tem 4 bilhões e 400 milhões de anos, como também pode confirmar a existência de água no planeta marciano, conhecido como NWA 7533. Este meteorito foi ejetado de Marte durante uma colisão e acabou pousando na Terra,
onde os cientistas analisaram agora seus fragmentos. Ao estudar o meteorito, os investigadores identificaram minerais que só se poderiam formar na presença de água, o que significa que Marte teve água líquida muito mais cedo do que se pensava anteriormente. O meteorito contém clastos, rochas que foram formadas por impactos e processos de oxidação que normalmente envolvem água. Isto é suficiente para provar que Marte já foi um planeta muito mais úmido. Você sabe o que isso significa? Existe uma possibilidade mais substancial de que tenha existido vida, mesmo a mais pequena forma de vida, no planeta número 6, o Vale das Baleias. No coração do Egito fica o Vale das Baleias, um patrimônio mundial da Unesco conhecido pelos extraordinários fósseis de baleias em sua região. O local contém mais de 1.500 esqueletos fossilizados de baleias antigas, incluindo o Basilosaurus, que pode atingir comprimentos de até quase 18 metros, e o menor Dorodon. Estas criaturas ainda mantêm vestígios de membros posteriores, um marcador claro da sua ascendência terrestre, que não é encontrada nas baleias modernas. Isso significa que essas baleias ainda possuíam membros posteriores rudimentares, com destaque para a palavra rudimentar. Embora esses membros se assemelhassem aos de uma foca, eram completamente inúteis para qualquer tipo de locomoção terrestre. Na verdade, eles também eram bastante inúteis debaixo d'água, pois não proporcionavam nenhuma vantagem ao Basilosaurus enquanto nadava. É bastante óbvio porque o Basilosaurus acabou perdendo seus membros posteriores. Os cientistas acreditam que estes fósseis bem preservados datam de 40 a 41 milhões de anos, o que os torna os espécimes mais completos já descobertos. E um dos mais antigos, número 5, o primeiro dinossauro aquático conhecido, o espinossauro. É o primeiro dinossauro aquático conhecido. Você pode pensar que seus fósseis seriam encontrados perto de corpos d'água, mas seus restos mortais foram encontrados no meio do Saara. O espinossauro é um dos dinossauros mais extraordinários já descobertos no coração do deserto do Saara. Ao contrário do mais familiar Tiranossauro Rex, o espinossauro foi o primeiro dinossauro nadador conhecido. Um predador que prosperou tanto na água como na terra durante o período Cretáceo, cerca de 100 milhões de anos atrás. Era uma criatura grande, crescendo até 15 metros de comprimento, tinha uma vela nas costas e um longo focinho semelhante ao de um crocodilo, cheio de dentes cônicos, ideais para a pesca. No entanto, a sua característica mais inovadora é a cauda em forma de remo, que os cientistas confirmaram ter sido construída para nadar. Esta cauda plana em forma de barbatana permitiu ao espinossauro gerar um impulso impressionante na água, tornando um predador altamente eficiente nos vastos sistemas fluviais que antes fluíam através do que hoje é o Saara. Imagine um crocodilo, porém mais capaz e mais monstruoso. Número 4. O Saara já foi o lugar mais perigoso da história da Terra. Há cerca de 100 milhões de anos, o deserto do Saara não era o lugar árido e desolado que conhecemos hoje. Não era apenas uma pastagem exuberante, mas também um dos lugares mais perigosos da Terra durante o período Cretáceo. Os cientistas acreditam que o Saara estava cheio de criaturas mortais, algumas das quais já mencionei, desde o espinossauro, que estava no topo da cadeia alimentar, até o Basilosaurus. O Saara estava cheio de predadores capazes. Outros predadores incluíam o Carcharodontossauro, com dentes serrilhados, e o Deltadromeus, um caçador rápido e ágil. Essas criaturas vagavam ao lado de enormes répteis, parecidos com crocodilos, tornando a terra tão traiçoeira quanto a água. Como se não bastassem essas criaturas, os pterossauros encheram os céus do deserto. Esta combinação de predadores terrestres, aquáticos e aéreos tornou a região excepcionalmente mortal. Você consegue imaginar sobreviver na selva do Saara há milhões de anos? Não haveria tempo para descansar. Número 3. Gatos da areia nativo dos desertos áridos do norte de África, Médio Oriente e Ásia Central. O gato da areia é a única espécie de felino que vive exclusivamente em desertos. Eu sei o que você está pensando. E não,
Infelizmente, você não pode levar um desses para casa. Esta é a única criatura em que os jovens simplesmente se parecem com uma versão menor dos adultos. Gatos de areia adultos ainda parecem gatinhos para mim. No entanto, não se deixe enganar pelo seu tamanho e aparência. Essas criaturas, que crescem até 38 a 50 centímetros de comprimento, são caçadores ferozes com orelhas grandes e baixas que os ajudam a detectar presas que se movem no subsolo. Para ajudar a combater o calor do deserto, eles são equipados com patas peludas, que funcionam como almofadas naturais de isolamento. Esta pelagem protege o gato das temperaturas quentes e frias do deserto, de 51 graus Celsius a menos de zero. Essas adoráveis criaturas passam os dias descansando em tocas subterrâneas frescas para escapar do calor intenso e se tornarem caçadoras ativas à noite. Sua dieta inclui pequenos roedores, lagartos, insetos e até cobras venenosas, que eles abatem sem medo. Você já se perguntou por que seu gato doméstico simplesmente não bebe água? É porque o seu gato evoluiu a partir desses habitantes do deserto. Embora o seu gato doméstico tenha mais sede do que o gato da areia, ambos os felinos têm pouca motivação para beber. Então o seu gato não é teimoso, é porque beber com preguiça faz parte dos genes do seu gato. Número 2, o gerbil. Você está olhando para um dos residentes do deserto do Saara, o gerbil. Essas criaturas parecem uma mistura de animais diferentes, com patas traseiras semelhantes a cangurus, orelhas de coelho e cauda mais longa que todo o corpo. É por isso que muitos costumam ficar surpresos ao vê-los. Por mais pequenos que sejam, crescendo apenas até 10 centímetros, esses pequenos roedores são conhecidos por suas poderosas patas traseiras, que podem percorrer até 3 metros em um único salto. Essa habilidade de salto é útil para escapar rapidamente de predadores como corujas, raposas e cobras, e para se mover com eficiência pela areia quente do deserto, assim como os gatos da areia. Esses pequenos roedores não precisam de muita água para sobreviver no deserto. Na verdade, esta criatura não precisa de água alguma. Em vez disso, obtém toda a hidratação necessária a partir dos alimentos que comem, como plantas do deserto e insetos, o que lhes permite viver a vida inteira sem beber uma gota de água. Quando as temperaturas sobem durante o dia, o gerbil mantém-se fresco escavando no subsolo, onde passa a maior parte do dia descansando na sombra. O gerbil pode ser pequeno, mas é uma das criaturas mais resistentes e adaptáveis do deserto. E agora chegou a hora do tema de hoje. O que os cientistas acabam de descobrir sobre as areias do deserto do Saara surpreende o mundo inteiro. Durante séculos, o deserto do Saara foi conhecido como um lugar desolado, lar de apenas algumas criaturas, mas descobertas recentes sugerem o contrário. Sendo o Saara outrora uma pastagem exuberante e cheia de vida, será que existem civilizações mais prósperas enterradas sob as suas areias? E poderia esta estrutura recém-descoberta ser uma evidência de sua tecnologia avançada há muito esquecida e enterrada? Os detalhes permanecem escassos, mas alguns acreditam que, com os milhões de anos de história do deserto do Saara, é possível que sob esta região existam vestígios de uma cultura antiga que antecede até mesmo as mais antigas sociedades conhecidas no norte de África. Artefatos, pinturas rupestres e ruínas arquitetônicas já foram descobertas em toda a região, apontando para atividades humanas que remontam a milhares de anos. Ainda assim, o deserto é vasto e muitos acreditam que apenas uma fração da sua história foi revelada. Número 1. Resquícios da Segunda Guerra Mundial. Em 2012, descobrimos uma das descobertas mais inesperadas no deserto do Saara. Um avião de combate da época da Segunda Guerra Mundial, em particular um RF Kitty-Hawk P-40, em junho de 1942. Esta aeronave foi pilotada pelo sargento de voo Dennis Copping durante a campanha do norte da África. Quando desapareceu, Copping estava transportando o avião danificado para reparos entre campos de aviação no Egito quando algo deu errado, forçando-o a fazer um pouso de emergência no vasto e implacável deserto.
Ninguém esperava que décadas mais tarde o avião fosse encontrado praticamente intacto, com os seus instrumentos, munições e até partes da sua estrutura notavelmente bem preservados. A sua excelente preservação fez com que este avião fosse considerado o equivalente aeronáutico ao túmulo de Tutancâmon. Infelizmente, o paradeiro de Köppen nunca foi encontrado. Evidências do local sugerem que Köppen sobreviveu ao acidente e tentou deixar o deserto carregando consigo suprimentos essenciais. Tragicamente, ele nunca foi encontrado e acredita-se que tenha morrido enquanto tentava chegar a um local seguro. Quem poderia imaginar que uma terra aparentemente árida teria tantos segredos? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e não se esqueça de se inscrever para receber mais histórias incríveis como essa. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Obrigado por assistir e até a próxima!